eu vou abordar um romance muito fofo em alguns aspectos e muito cruel em outros, né? Bom Dia, Camaradas, do Onjak. É um romance que vai narrar o período da Guerra Civil a partir do olhar de um narrador em transição da infância para a adolescência, né? Que é o Nidalo. Então, ele vai mostrar o cotidiano da cidade de Luanda, e ele é de uma família de classe média alta, então é um olhar diferente, né, que nós vamos ter aqui sobre esse período. O Bom Dia, Camaradas, ele vai ser narrado, né, pelo Nidalo, e curiosamente Nidalo também é o nome do Onjak, então nós temos um romance meio memorialista, né? O resumo da história é o seguinte: as crianças vivem o cotidiano da escola. Chama muita atenção o fato assim da guerra ser naturalizada, né? Uma violência banalizada, vamos dizer assim. E eles vivem esse cotidiano. Então, as redações falam de fuzis, as redações vão falar desses assuntos que para eles é comum. A segunda questão que ele vai mostrar é a situação de aquisição de alimentos. Então, tinha os cartões que o governo distribuía e havia uma diferença. As famílias de classe média alta tinham acesso a refrigerante e outros não tinham. Então, nesse cotidiano da escola, nós temos dois extremos, né? Nós temos o Nidalo de uma classe média, o Ricardo com posses, um pouco mais, né, do que o Nidalo. Eu tenho o Murtala, que vive num museque. O museque não acaba, né, depois da independência. E o Murtala vive uma situação muito difícil, tanto que as festas que ele vai, ele come de uma forma assim desenfreada, né? Que ele chega a passar mal de tanto que ele come. E os amigos ficam desconfortáveis com esse comportamento dele, mas ninguém entende o motivo que faz ele agir dessa forma, né? Nesse meio aí também dessa narrativa, tem o camarada Antônio, que trabalha na casa do Nidalo, né, do narrador. Em Angola, gente, e em Moçambique, quem trabalha em casas de família é homem, não são as mulheres, tá? Então, o camarada, ele trabalha na casa dele e ele sente saudades do período colonial. E o narrador não entende isso, né? Ele sendo negro, tudo que passaram, como é que ele ainda pode ter saudade daquele tempo? Mas ele mostra isso, né? Que tem pessoas que sentem saudades. E tem a tia que vem de Portugal, né, para Angola, e na lista que eles fazem de desejos, ela não entende porque que eles pedem tantas batatas, né? Ela traz chocolate, traz batata, traz uma série de alimentos que ali também não era comum. E ela tem um estranhamento na relação com o presidente, né? Porque o presidente de Portugal vai sozinho na rua comprar jornal. E ali, quando o presidente vai passar, os carros têm que parar, todo mundo tem que sair de dentro do carro. Guerra civil, né? E então, assim, em meio a narrativas muito engraçadas e divertidas, tem um pano de fundo de uma violência que essas crianças vivenciam que é terrível. Quando eu trabalhei esse livro com algumas turmas, nós vimos que havia muito mais semelhanças com as escolas brasileiras do que diferenças, né? Porque nós vivemos um período de violência. As grandes cidades, então, nem se fala, né? Como a violência também está banalizada, né? As pessoas almoçam vendo o outro morrer. Estou pegando aqui a Susan Sontag, né? Diante da dor do outro. As pessoas param para fotografar alguém morto na rua por atropelamento. Então, assim, é uma banalização da violência, concorda?
Agora, eu convido você a ler, se você já leu, comenta aqui o que te chamou a atenção, né? E, assim, um episódio que tem ali, que é o Caixão Vazio, na verdade, isso não é uma lenda, tá? Havia uma guerra, né? E a UNITA, ela realmente sequestrava crianças para levar para treinamento, para formar novos guerrilheiros. Então, eles sequestravam, sim, crianças em escolas, tá? Então, isso não é uma lenda. Eu estou dizendo isso porque eu já li alguns artigos que as pessoas falam dessa forma, e não é bem assim. Após o episódio dessa vinda do caixão vazio, que eles saem fugindo, desenfreados, há uma aproximação muito bonita também do Nidalo com a Romina, porque enquanto os outros correm, né, o professor cubano convoca todo mundo para resistir até a morte, a Romina ela fica paralisada e ele tem que puxá-la, né, para correr. Ele tem que tentar salvá-la e é muito bonita essa cena, me tocou, né? Porque ali é cada um por si. Por exemplo, se entrar um grupo armado em determinado lugar, eu acredito que cada um vai correr e é cada um por si, e ele não. Ele vai ter cuidado com a Romina. Bom, fiz vários comentários, várias provocações, e agora eu espero que você leia. Se você já leu, deixa aqui também o seu comentário que eu vou gostar de ler. Eu vou abordar um romance muito fofo em alguns aspectos e muito cruel em outros, né? Bom Dia, Camaradas, do Ondiak. É um romance que vai narrar o período da Guerra Civil a partir do olhar de um narrador em transição da infância para a adolescência, né, que é o Nidalo. Então, ele vai mostrar o cotidiano da cidade de Luanda, e ele é de uma família de classe média alta, então é um olhar diferente, né, que nós vamos ter aqui sobre esse período. O Bom Dia, Camaradas, ele vai ser narrado, né, pelo Nidalo, e curiosamente, Nidalo também é o nome do Ondiak, então nós temos um romance meio memorialista, né? O resumo da história é o seguinte: as crianças vivem o cotidiano da escola, chama muita atenção o fato assim da guerra ser naturalizada, né? Uma violência banalizada, vamos dizer assim. E eles vivem esse cotidiano. Então, as redações falam de fuzis, as redações vão falar desses assuntos que para eles é comum. A segunda questão que ele vai mostrar é a situação de aquisição de alimentos. Então, tinha os cartões que o governo distribuía e havia uma diferença. As famílias de classe média alta tinham acesso a refrigerante e outras não tinham. Então, nesse cotidiano da escola, nós temos dois extremos, né? Nós temos o Nidalo de uma classe média, o Ricardo com posses, um pouco mais, né, do que o Nidalo. Eu tenho o Murtala, que vive num museque. O museque não acaba, né, depois da independência. E o Murtala vive uma situação muito difícil, tanto que as festas que ele vai, ele come de uma forma assim desenfreada, né? Que ele chega a passar mal de tanto que ele come. E os amigos ficam desconfortáveis com esse comportamento dele, mas ninguém entende o motivo que faz ele agir dessa forma, né? Nesse meio aí também dessa narrativa, tem o camarada Antônio, que trabalha na casa do Nidalo, né, do narrador. Em Angola, gente, e em Moçambique, quem trabalha em casas de família é homem, não são as mulheres, tá? Então, o camarada, ele trabalha na casa dele e ele sente saudades do período colonial. E o narrador não entende isso, né? Ele sendo negro, tudo que passaram, como é que ele ainda pode ter saudade daquele tempo? Mas ele mostra isso, né? Que tem pessoas que sentem saudades. E tem a tia que vem de Portugal, né, para Angola, e na lista que eles fazem de desejos, ela não entende porque eles pedem tantas batatas, né? Ela traz chocolate, traz batata, traz uma série de alimentos que ali também não era comum. E ela tem um estranhamento na relação com o presidente, né? Porque o presidente de Portugal vai sozinho na rua comprar jornal. E ali, quando o presidente vai passar, os carros têm que parar, todo mundo tem que sair de dentro do carro.
Guerra Civil, né? E então, assim, em meio a narrativas muito engraçadas e divertidas, tem um pano de fundo de uma violência que essas crianças vivenciam que é terrível. Quando eu trabalhei esse livro com algumas turmas, nós vimos que havia muito mais semelhanças com as escolas brasileiras do que diferenças, né? Porque nós vivemos um período de violência. As grandes cidades, então, nem se fala, né? Como a violência também está banalizada, né? As pessoas almoçam vendo o outro morrer. Estou pegando aqui a Susan Sontag, né? Diante da dor do outro. As pessoas param para fotografar alguém morto na rua por atropelamento. Então, assim, é uma banalização da violência, concorda? Agora, eu convido você a ler, se você já leu, comenta aqui o que te chamou a atenção, né? E, assim, um episódio que tem ali, que é o Caixão Vazio, na verdade, isso não é uma lenda, tá? Havia uma guerra, né? E a UNITA, ela realmente sequestrava crianças para levar para treinamento, para formar novos guerrilheiros. Então, eles sequestravam, sim, crianças em escolas, tá? Então, isso não é uma lenda. Eu estou dizendo isso porque eu já li alguns artigos que as pessoas falam dessa forma, e não é bem assim. Após o episódio dessa vinda do caixão vazio, que eles saem fugindo, desenfreados, há uma aproximação muito bonita também do Nidalo com a Romina, porque enquanto os outros correm, né, o professor cubano convoca todo mundo para resistir até a morte, a Romina ela fica paralisada e ele tem que puxá-la, né, para correr. Ele tem que tentar salvá-la e é muito bonita essa cena, me tocou, né, porque ali é cada um por si. Por exemplo, se entrar um grupo armado em determinado lugar, eu acredito que cada um vai correr e é cada um por si, e ele não. Ele vai ter cuidado com a Romina. Bom, fiz vários comentários, várias provocações, e agora eu espero que você leia. Se você já leu, deixa aqui também o seu comentário que eu vou gostar de ler.